Principalmente quando nós entendemos que o nosso público é o que vai herdar o planeta. Então, já agora. Então, o nosso público, que seria um público de jovens entrando, né, num chamado mercado de trabalho, que é quase que uma selva, né, como é que nós podemos despertar a humanidade dentro dessas mentes, desses corações, entendeu? Quer dizer, é muito bonito nessa fase da vida em que você tem um leque magnífico de possibilidades. Você tem muitos talentos, você nem sabe quantos talentos você tem. Então, essa provocação que, de alguma maneira, a academia faz, sabe, assim, de que maneira ela pode, sabe, fazer o seu olho brilhar com uma informação, com uma história. Quer dizer, as crianças são habituadas, quando nós temos sorte, né, desde pequenininhas, a termos alguém da família nos contando histórias que vão nos contagiar pelo resto da vida. Eu tive uma sorte muito grande. Eu sou atriz e sou filha da arte. Eu sou filha de 2 atores que foram da primeira turma da primeira escola de arte dramática do Brasil, que é a EAD de São Paulo, Moná Delassi e Geraldo Mateus. E eu vi histórias muito importantes na minha infância. E já entrando na adolescência, aliás, ainda na minha infância, entrando na adolescência, eu ouvi uma história muito triste, que era a história da ditadura que estava acontecendo no Brasil. E percebi na minha casa um ambiente sinistro, de medo, de terror. E logo cedo me foi explicado que aquilo que estava acontecendo não era de direito, muito menos humanos. E que os artistas, na época, foram corajosamente se manifestar contra aquilo. Então, eu aprendi desde pequena que a arte é uma ciência política. Através de qualquer arte, seja a pintura, seja a literatura, seja as artes cênicas, né, as artes plásticas, a música, a arte, né? A arte, ela é uma ciência política. E é muito importante, a partir do momento que você é tocado por ela, que você sente que isso é realmente um chamamento, que você tem uma missão. Sabe assim? Então, as primeiras manifestações que eu fui contra a ditadura, nos anos 70, minha mãe foi comigo, porque ela estava preocupada de eu ir lá para o campus da faculdade que estava sendo cercado. E foi incrível, porque eu percebi que a potência dela, a autoridade que ela tinha de estar ali, sabe assim, e contaminando a nós todos que estavam ali. Acho que ela foi a que mais gritou. Então, quando eu comecei a minha carreira, assim, já continuamente, que é em 1975, logo a gente estou às vésperas do meu primeiro jubileu, eu me envolvi com a campanha da abertura, em 1980. E, na sequência, na campanha das Diretas Já, que foi um movimento muito importante de redemocratização no Brasil. E aí eu tenho uma experiência magnífica, que é perceber como a arte, como essa capilaridade, literalmente, que nós temos, principalmente os atores, de entrarmos na intimidade das pessoas. Quer dizer, através dessa sensibilização, como você pode ser um mensageiro de outras informações, que também são importantes. Então, naquela época, os políticos estavam voltando, muitos políticos tinham sido exilados. E eu me lembro que a gente saía visitando assim, conjuntos habitacionais, batendo de porta em porta. E eu dizia assim, eu sou Cristiane Torlone, atriz. A pessoa dizia, eu conheço você da televisão tal. Daí eu falei assim, mas essa pessoa você não conhece. Essa pessoa teve exilada X anos, não sei o quê, está fazendo campanha política tal, e tem alguma coisa a dizer. A senhora pode ouvir? Nós batemos de porta em porta. Então, assim, naquele momento que nós estamos no começo dos anos 80, começa, né, tem essa movimentação nas cidades. Nós vamos colocando 1 milhão de pessoas nas manifestações de rua, num grande exercício de cidadania. Foi um momento muito interessante porque eu não me lembro
de nós termos tido um único problema de violência. Nós tínhamos uma rede tão interessada em que o país voltasse a ser uma democracia de direito e que as diferenças estavam conversando. Então, não havia essas últimas polarizações que nós temos vivido agora, que são só dois partidos, são só dois inimigos. Não, era gente das esquerdas, gente das direitas, todo mundo sabia quem era a sua turma, e íamos para as ruas e não tinha facada, não tinha insulto, estávamos todos juntos. Então, você vê imagens das diretas já, é muito comovente. É muito, muito comovente. Porque as pessoas literalmente entendem que aquilo é uma festa. Aquilo ali significa saúde para aquela nação. Ao mesmo tempo, existe um outro movimento que também começa a se organizar dentro da floresta, dos povos da floresta, a chamada Aliança dos Povos da Floresta, onde você tem seringueiros, ribeirinhos, indígenas, que eram historicamente adversários dentro da floresta. Começa a se costurar toda uma política de se criar uma aliança. Quem costura isso foi o mártir, o Chico Mendes. Ele entende que é necessário que sejam criadas as reservas extrativistas, as reservas indígenas, e isso funcionar como já um grande sistema, tá, democrático e de manutenção da floresta em pé. Então, você tem duas situações que acontecem. O exercício dos direitos civis, né, cidadania, e o surgimento desse conceito incrível, herdado dos conhecimentos ancestrais, que é a florestania. Então, você tem a cidadania, que está lá na Declaração dos Direitos Humanos, tudo lá, e você tem uma novidade, que está falando dos direitos humanos, sim, só que somando o direito de tudo que é vivo. E tudo que é vivo significa que todos podem viver naquilo e proteger aquilo, preservar aquilo. Há desenvolvimento, é sustentável e dá resultado. Isso é uma revolução. Custou a vida de muitas pessoas. Continua custando. Assim, nós temos estatísticas que elas não diminuem, de indígenas que são assassinados todos os anos, ativistas do meio ambiente que são assassinados todos os anos. Então, assim, eu diria que a democracia ela é muito frágil. E a florestania que nasce agora com esse bebê, né, dizendo, olha, já que o cidadão tem esse protocolo de deveres e direitos, a floresta também tem, e o nome disso é florestania, a gente percebe o grande esforço que nós vamos ter que fazer para que isso chegue no coração das pessoas. Porque não adianta chegar na cabeça. Não é uma questão só técnica. Ela é uma questão de vida e morte. Ela é emocional. Ela fala, nós estamos falando da Amazônia, das Amazônias. No Brasil, nós temos 9 estados amazônicos. Né? Nesse ano de 2023, nós estamos vivendo a pior estiagem de todos os tempos, a pior seca de todos os tempos. Sabe assim, a gente tem Manaus coberta de fumaça, a gente tem os rios a 13 metros a menos de água. Quer dizer, nós temos demonstrações que as mudanças climáticas elas são definitivas, a gente vai ter que conviver com elas. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, educar as pessoas, porque é uma mudança de comportamento. A Revolução Industrial foi uma mudança de comportamento, século XX. Nós estamos no século XXI, exatamente 100 anos depois, um pouco mais. Se nós não tomarmos as ferramentas que cada um de nós tem nas mãos, para ser um agente dessa transformação, começando pela educação em casa, assim, nós não vamos chegar lá, porque o tal do tipping point, né, o ponto de não retorno, ele está cada vez mais próximo. Entendeu? Então, eu como atriz, ao ir filmar dentro da Amazônia, ao ir trabalhar na Amazônia há mais de 30 anos,
fui me sensibilizando para isso a ponto de ficar tão angustiada e ansiosa e tão insone que eu peguei câmera, abri câmera e eu falei, eu vou fazer um filme e eu vou contar isto que eu estou vendo acontecer, desde que eu comecei a minha vida pública. Então, o Amazônia, o Despertar da Florestania, é um documentário que ele vem trazer imagens de arquivo desde o início do século XX até agora, 2015, contando exatamente isso que eu te falei. E eu tenho feito exatamente isso. Eu tenho ido para universidades, escolas, cinemas, streaming, para espargir a cidadania. Você sabe que nós temos um dramaturgo já falecido, mas eles ficam encantados, né? Que é o Nelson Rodrigues, e ele tinha uma frase magnífica. O Nelson dizia uma frase que era assim, toda unanimidade é burra. Então, assim, muitos não concordarão conosco. E se a gente for olhar bem de perto, às vezes você diz assim, mas esse é bom que não concorde mesmo. Depõe um pouco contra, entendeu? Não concorda não que vai pegar mal. Enfim, na verdade, no que diz respeito a essa questão, é isso que eu te contei. Quer dizer, desde muito cedo, eu percebi uma inevitável aliança entre a arte e a cidadania. E depois entre a arte e a florestania. É indivisível, é um código genético. Não existe cidadania sem florestania. Para mim, na minha tese, que eu vou defender, não existe como desfazer esse código genético. Principalmente num país chamado Brasil, que é o nome de uma árvore. Então, o que corre é seiva, não é sangue. Quando foi que a gente esqueceu isso? Então, quanto mais você viaja pelo Brasil, e eu faço isso há décadas, mas eu me pergunto, onde foi que nós esquecemos? É como se você esquecesse o nome do seu pai e da sua mãe, que você assina todos os dias. Então, assim, eu quando era no começo da carreira, e isso é muito natural, você meio que está fazendo uma prova de banca na vida, né? As pessoas estão dizendo assim, o que essa moça quer? O que ela quer? E eu me lembro que eu escrevi a abertura de um livro e eu resolvi responder. O texto começa, eu quero tudo, e eu tenho 27 anos. Por que não? Eu tenho que querer alguma coisa. O quê? Tudo. Eu tenho as ferramentas na mão. Então, assim, existe um momento da vida em que você é muito testado, principalmente no que diz respeito a essa questão da política, em que você, para lutar pelas causas, você tem que ir lá bater na porta dos deputados, dos governadores, dos senadores. Então, tem um olhar que às vezes pode ser até ofensivo. Mas aí você engole seco. Depois você toma alguma coisa, porque são vários sapos que a gente tem que engolir, o estômago vira um brejo, mas a causa é maior. Você tem que ir lá. É o seu lugar. Aquelas pessoas confiaram em você. Elas gostam de você. Você entra na casa delas. Você segura na mão delas quando elas perderam alguém da família. E você está ali. Ela está sozinha com você. Um dia você encontra com ela na rua, ela diz assim, você segurou na minha mão um dia para eu não pular da janela. E você olha e diz assim, essa pessoa está me dizendo a verdade. Então o Saint-Exupéry dizia isso naquele livro, que é Uma Joia e o Pequeno Príncipe, você é responsável por quem você cativa. Então, assim, eu me sinto responsável por centenas de milhares de milhões de pessoas que há quase 50 anos me acompanham. Então, existe uma desconfiança. Se ela não for burra, se for uma... Por que é isso? Qual é a intenção? Eu vou ter o maior prazer de até dizer agora, quer ver o filme? Agora, como já consegui produzir um filme que responda um pouco a essas coisas. Sabe, é uma resposta universal sobre como eu sinto isso. Eu não sou uma jornalista. Eu não sou uma técnica do meio ambiente,
Mas eu sou uma artista que, pela confiança e empatia que eu troco com as pessoas, elas confiaram em mim. Então, elas sentaram na minha frente como você está, só que eu é que abria a câmera e pegava o microfone dizendo, fale. Então, eu tenho climatologistas, eu tenho professores, eu tenho jornalistas, eu dei voz a quem pode falar com autoridade, e as pessoas falaram com o coração, porque antes delas falarem das suas competências técnicas, elas falaram aonde elas despertaram para o meio ambiente. Para a Amazônia? Quando é que a Amazônia chamou elas? Quando é que foi o canto da Iara? Como foi isso? Canto da Iara? Iara é uma personagem da floresta. É como se fosse uma sereia. Então, ela é uma personagem que, ela dentro da mitologia amazônica, ela tem muito poder. Então, você começa por esse lugar, a pessoa ela vai entendendo que aquilo vem do coração, por isso que eu estou te falando. Você ouve um Ailton Krenak falar, você tem dúvidas de onde vem o que ele está falando? Ele é o coração da floresta. Aqui. Eu tenho lá ancestrais charrua, eu sei por que a floresta fala comigo. Sabe assim? Só que eu acho que a floresta fala com todo mundo. A floresta está aqui no rato. A floresta está em cada árvore que está aqui. Nas águas, no Tejo, que eu fui visitar hoje. Sabe assim? A florestania está em tudo. Então, não é um grande esforço. Aliás, não é esforço nenhum. Isso não tem esforço nisso. Tem trabalho, mas não tem esforço. Tem várias camadas, né? Essa questão do que é um inimigo, né? O que é um inimigo, o que é um adversário e o que é um propósito. Você pode ter muitos propósitos. Daqui a pouco você vai percebendo que, pelas suas aptidões, você vai ter que adequar aquele propósito, porque senão você fica feito uma metralhadora giratória e você não faz nada. Fica 5 horas, né, no TikTok e não faz nada da sua vida. Fica ali viciado, intoxicado, addicted completamente, dizendo assim, onde a minha vida está escoando. Ou não há nada a fazer mais, o planeta já está perdido. Eu não conto. Eu sou um número. Eu, como indivíduo, não conto. Eu acho que tem uma coisa muito grave, que o propósito ele não pode ser seu inimigo. Ele vai ser a sua jornada. A má notícia é que você nunca vai chegar lá. A boa notícia é que você tem a vida inteira para caminhar nessa jornada. Então, as dificuldades não são inimigas. Inimigo é o garimpeiro ilegal. O inimigo é o mal político. O inimigo é aquele que te rouba os seus direitos humanos. Esse é o inimigo. Como combater isto? Né? Com um propósito. Eu, Cristiane, devo confessar que lidar com política e com políticos é muito desgastante. Principalmente quando você não está trocando nem negociando nada. Então, eu não tenho o que oferecer a ele. Ele não pode me comprar com nada. E ele sabe disso. Isso é terrível, porque ele que pode ser um negociador, comigo ele já perdeu. Então, sabe, eu tenho minhas mãos limpas. Sabe assim? E isso é um orgulho de vida. O que eu sinto em relação a essa questão com a política é que quando eu fui flechada, literalmente, por essa questão da florestania, quando eu ouvi essa palavra, o meu corpo energético teve uma reação, como na época da Direta Já. Eu senti, é como se eu me apaixonasse, e desse lugar vem uma fonte de energia tão magnífica, e tão sem idade, e tão sem... Ela abre um portal para você. E isso me fez fazer
um abaixo-assinado, com mais de 1 milhão de assinaturas, chamava-se Amazônia para Sempre. Baixa lá no site, está lá ele inteiro. Ele é um manifesto que foi assinado por mais de 1 milhão de pessoas, antes do filme. Então eu percebi que, para mim, Cristiane, a bandeira verde, a bandeira da florestania, é um propósito. É um propósito. E que vai de mãos dadas com a minha arte. E, por incrível que pareça, os jovens não desconfiam de mim. Eu sou alguém que a avó gostava, que a mãe gosta, que o pai, o avô que estava no asilo ficava vendo as novelas. Então, este lugar, quando eu vou às escolas, quando eu vou às universidades, porque eu vou fisicamente. Se eu não estiver no palco, eu estarei nesses lugares. Eu preciso estar no palco. Preciso, minha alma precisa disso também. Enquanto eu não voltar para o palco agora, eu estarei nas universidades, nas escolas, passando uma coisa que nos olhos nos olhos, você vê o brilho do olho do outro. Outro dia, quando nós passamos o filme aqui, para 500 pessoas aqui no Cinema São Jorge, que foi aquela maravilha, tinham muitos jovens. Tinha um menino de 14 anos. Ele estava com lágrimas nos olhos. Tinha jovens atores, não sei o quê. As pessoas foram me mandando mensagens tão incríveis de... parece um filme de autoajuda. Ou como diria o Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. Então, assim, eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil eles não costumam publicar a taxa de suicídios dos jovens, dos adolescentes. E é altíssima. É uma situação de calamidade pública. Por quê que eles estão perdendo o sentido da vida tão cedo? Então, na pandemia foi um horror, e depois da pandemia outro. Então, assim, isso é uma coisa muito grave. A gente não pode perder ninguém. Quer dizer, que guerra é essa invisível? Sabe? A Ucrânia está sendo invadida, o Hamas entrou, sabe assim, isso é o inimigo. Você tem que olhar para ele e dizer assim, nós temos um inimigo que está matando a fina flor da nossa juventude. Então, qual é o antídoto que eu tenho? Agarre-se a uma bandeira verde. Você vai salvar o Tejo, você vai salvar os mares, você vai salvar as florestas, você vai salvar o bosque do seu bairro, a praça da sua rua, a árvore que está na frente da... Faça alguma coisa. Porque um mais um é muito mais que 2. Então, essa solidão miserável que leva uma pessoa a tirar a sua vida, ou perder o sentido da sua vida, cabe a nós, que estamos resistindo bravamente, just for a day, mas estamos, tentar mobilizar, tentar sensibilizar, e dizer, você é importante, I want you, eu quero você, não quero sua prima, sua mãe, também, todo mundo, mas você aqui. Eu quero que você se apaixone agora. Eu quero que você saia daqui dizendo, eu tenho alguma coisa para fazer nas minhas redes sociais. Eu tenho coisas para dizer. Eu tenho perguntas para fazer, milhares. Eu quero conhecer a Amazônia. Como eu chego lá? Ou eu quero ajudar num projeto de reflorestação, como vocês dizem aqui, das florestas que queimaram durante os incêndios do verão. Gente, tem muita semente para ser plantada. E tem braços que chegam até a Amazônia. Instituições como a Fundação Amazônia Sustentável, pela qual eu estou lá há 10 anos. Você pode ser um agente de neutralização da sua pegada. Aqui, lá. Então, existem nas redes também boas informações que te dão acesso a. Sabe? Você pode, com cêntimos, que você ia, sei lá, eu botar numa aposta de futebol, você pode dizer assim, não, isso aqui eu vou plantar uma semente. Uma por mês, 2 por mês, 365 por ano. Quantas sementes eu plantei nesse ano? 365. Obrigada, meu amigo, o senhor já está mudando o clima do planeta. Isso é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto.
Eu acho uma indecência, depois de um país como o Brasil, que passou assim, pela ditadura que nós passamos, que haja dúvidas se o voto deve ou não deve ser obrigatório. A única ferramenta que a gente tem técnica dentro, né, do protocolo da cidadania chama-se voto. Então, quando alguém diz para mim que não foi votar, eu digo assim, sabe quantos anos da minha vida eu lutei para que você pudesse votar? Sabe quantas vezes eu saí da minha casa, deixei meus filhos, tal, não sei o quê, e fui lutar na rua para você poder votar, e hoje você, nesse domingo de sol, você vai para a praia e você não quer votar? Depois você justifica? Que justificativa pode ser essa? Quer dizer, como é que você vai criar uma nova geração de pensadores políticos se a pessoa não entende que aquele númerozinho que ela tem na mão muda a história do país dela e que custou a vida física de muitas pessoas e que custou um tempo físico da vida de muitas pessoas como eu. Então, assim, isso é uma coisa que me irrita muito. Quando a pessoa diz, eu não sou obrigado a votar, para que eu vou votar? É um bando de ladrão. Tire esse ladrão daí. Vá lá com o seu nomezinho, com a sua identidadezinha, e dizer, você é um ladrão, não vou votar em você. Eles odeiam quando eu falo isso, os políticos. Eu digo, meu caro, eu não vou votar em você. Você acabou de perder o meu voto. 1 mais 1, se você perder 40 mil votos, você não será eleito. Farei de tudo para que você não seja eleito. Sabe como? Tanto o seu número, assim, não vote nesse cara. Ou vote nesse. Tem tanta gente legal também. Sabe, assim, tem muita gente no partido. Os partidos verdes são partidos incríveis. Sabe, assim, tem alguns partidos de esquerda que têm pessoas interessantíssimas. Assim, eu não sei a composição aqui, por isso eu estou falando lá do meu pequeno mundinho, entendeu? Né? Porque a gente não... Mas, assim, tem gente boa nos lugares. E elas precisam do voto. Senão, como é que elas vão poder fazer o que elas têm que fazer? E como é que você vai cobrar? Com que direito você vai reclamar? Com que direito você vai dizer esse cara é um ladrão, devia estar preso? Você não foi lá fazer o seu, cumprir o seu código de cidadania? Não existe cidadania sem florestania. Não existe, porque quem rege as normas e leis da cidadania são os mesmos. Então, assim, a gente está tendo uma questão no Brasil agora, só um exemplo, que está se discutindo o marco temporário dos indígenas no Brasil. Então, assim, a nossa Constituição é de 1988, né, a atual. Então, eles estão discutindo o direito dos indígenas, se eles têm direito às terras, antes ou depois da Constituição. Desculpe, eles estão lá, historicamente, há uns 10 mil anos. Basta ver lá as cavernas. Nós daqui sabemos que houve um encontro há 500 anos atrás. Eles já estavam lá. Então, na ficção científica dos políticos, eles acham que o marco temporário é o marco da Constituição. Vão ler, por favor, a Declaração dos Direitos Humanos, por favor, 1948, que assegura os direitos dos povos, suas raízes. As pessoas foram expulsas de lá. Então, assim, há que se encontrar um caminho, porque eles são essenciais. E os políticos são os mesmos. Os deputados federais, estaduais e senadores, o presidente... Então, essa classe, ela precisa ser informada, bem aparelhada, com boas informações fidedignas, da ciência, da história, dizer como que se pode ter uma economia verde, sustentável. E nós, no Brasil, darmos a bem viver 33 milhões de pessoas que vivem na floresta. Portugal tem 10 milhões de pessoas.
Então, nós estamos falando de uma economia enorme. Então, assim, não é ela gosta do verde da plantinha. Não! Não é isso que eu gosto do verde da plantinha. Além de ser reguladora do clima do planeta, tem pessoas que vivem ali, que produzem ali, que são essenciais para que aquilo continue em pé. Então, como nós podemos fazer? Fazendo corpo a corpo com a política, que é importantíssimo, votando bem e não descansando, porque é isso que eu te falei, você não vai chegar lá nunca. Talvez não eu. Meu filho, meu neto, ok, gente, eu tenho por quem lutar. Não tão pessoalmente, eu estou lutando por todos nós, mas pessoalmente eu quero que ele, sabe, o filho dos meus filhos, possam saber que isso existe, não é que existiu. Mas isso, o nome disso chama-se doença social. Você tem alguma dúvida de que os centros urbanos estão doentes? A quantidade de farmácia, a quantidade de psicotrópico que se toma. As pessoas começam a se drogar de manhã, a pessoa nem saiu da cama, já começou a tomar 15 gotas de Rivotril para poder dizer, bom dia, vamos. Isso é uma loucura, as pessoas andam drogadas o tempo inteiro de tudo, da própria ansiedade. E como é que a gente não vai contagiar os filhos, os miúdos, os adultos? Como é que não vai? Entendeu? A internet ela entra também como um aditivo nisso tudo. Então, assim, há uma contradição porque nós estamos doentes. A Revolução Industrial ela prometeu algo que ela não cumpriu. A Revolução Industrial não era para desescravizar o homem. Agora nós vamos escravizar, nós vamos dominar e utilizar as máquinas. E os homens vão ter mais tempo. A Lei Áurea, acabou a escravidão. Mentira! Mentira! Eu tenho 2 livros interessantes que eles têm o mesmo título. Comprei os 2 livros, chama-se Felicidade. Um é um livro de autoajuda e o outro é um livro sobre economia. Então, assim, agora nós estamos vivendo uma outra revolução. Uma revolução da inteligência artificial, né? Uma revolução tecnológica. Como é que vai ser que o homem vai se relacionar com isso? Porque, segundo o Harari, né? Segundo o Harari, a inteligência artificial ela já está praticamente nos escravizando. Essa é a ideia. Então, quando eu vou lá voltar para o Davi Copenaua, para o Ailton Krenak, pensadores, né, do nosso tempo, você vê que tem uma outra maneira de se encarar a vida também. Então, será que uma coisa não pode... Será que a florestania não pode ser um antídoto, um remédio que desintoxique um pouco essa cidadania que, sabe, que é tanto sangue que corre? Sabe, é um sangue de um esforço, de um tempo. Quer dizer, nós não estamos saudáveis, isso não há a menor dúvida. Eles foram ficando doentes de nós. Nós estamos fazendo a floresta ficar doente. Nós. Animais que somos e nos divorciamos do nosso ser animal. Né? A Covid veio nos demonstrar que um minúsculo, microscópico ser podia dizimar a nossa civilização. O que nós pensamos? Agora sim, que nós entendemos que um vírus pode terminar com a nossa civilização. Nós temos capacidade de vacinar o planeta. Nós temos capacidade de achar uma equanimidade planetária. O que nós fizemos? Nós não vacinamos nem a África. Nem a África foi vacinada. Você tem dúvida quando é que vai chegar a Covid-20? 21, 22, 23? Já está chegando. Eu não sou Nostradamus. Eu só vejo os campos de futebol que estão sendo queimados, as calotas polares derretendo. O que está aprisionado dentro daquele gelo todo? Milhões de anos de criaturas microscópicas que estão ali congeladas. Vai soltar tudo no ar. É o mesmo ar que a gente respira. Então, nós perdemos uma janela
civilizatória incrível durante a pandemia. Então, é assim, pode não ser muito otimista, mas eu sou proativa. Então, assim, continuei trabalhando pelo propósito da florestania. Eu acho que quanto mais nós preservarmos as florestas, mais chance nós temos de deixar com que a floresta seja uma criatura reguladora dessas próprias criaturas microscópicas que podem colocar em risco a nossa civilização. Porque lá dentro o ecossistema as administra, as neutraliza. Quando está em contato com a gente não resiste. Não adianta ter uma Ferrari, ter um foguete que vai para Marte, sei lá, não adianta nada. Ninguém come dinheiro. Então não adianta ser o homem mais rico do mundo. Eu acho super interessante isso que você colocou, porque eu faço parte do SPA, Science Panel for the Amazon, e painel científico pela Amazônia. Você pode entrar no site, o endereço é Amazônia que nós queremos. Eu fui chamada por um grande climatologista, que é o Carlos Nobre, para fazer parte desse board, né? Tem cientistas, players, né, de formadores de opinião, e eles começaram, eu acho que com uns 10 cientistas, o Carlos Nobre e um jornalista, professor da Columbia University, Jeff Sachs, que é um sujeito que eu gosto muito de ler as crônicas, as aulas dele, eles criaram esse painel científico da Amazônia. Eles são hoje 200 cientistas. E nessa última reunião do clima, eles apresentaram em painéis não só uma análise dos problemas, como as propostas para a solução. Então, sim, a academia ela foi convocada, ela está sendo convocada. Então, agora, com a questão da Covid, mais do que nunca, porque tudo conversa, estamos falando da saúde da nossa casa comum. O Papa Francisco, na Laudato Si, cita a Amazônia pelo menos 3 vezes. As Amazônias, né? Não só a Amazônia do Brasil. Então, assim, da onde sai a Laudato Si? Sai da Academia Científica do Vaticano, que eu tive a oportunidade de ir lá, visitar. Ver, né, um fórum com o Papa falando sobre a questão da água. Diz ele que a Terceira Guerra Mundial é a questão da água. Então, assim, eu sinto que sim, há uma convocação. Então, essa resistência, que às vezes fica meio cansada, de vez em quando o planeta é sacudido por uma situação que nós todos somos convocados. Então, não dá para botar chinelo e ficar em casa, sentado na poltrona da melancolia, como diria o Pessoa, entendeu? Tem que ficar de prontidão e tem que estar trabalhando o tempo inteiro. Não tem férias para isso. É ótimo que você não tem tempo de ficar deprimido. Então, para um jovem que está perdendo o sentido da vida dele todos os dias no TikTok, ele diz assim, eu não tenho tempo para isso. A minha vida conta. Sabe? A minha distração custa outras vidas. Eu não tenho direito de ser tão distraído. A vida é uma bênção, né? A gente tem direito de ser distraído? Não. Não, principalmente se você tiver saúde, alguma saúde. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos no final de uma época. Chama-se tipping point, o ponto de não retorno. Não fui eu que inventei isso. Não é o existencialismo dizendo, não sei o quê, ou o Werther no romantismo. Não! Ninguém está tendo um momento assim, aqui em Lisboa, aqui nesse palácio. Não! Time's ticking. Está acabando. São aqueles painéis que eles colocam para o final do ano, quantas horas faltam para o final do ano. Ali as pessoas percebem que dizem assim, gente, está chegando o Réveillon, vai acabar. Está acabando agora. É possível reverter? Sim, rápido, já correndo.
Ontem, a gente está atrasado. Quando você diz, será que a gente precisa consumir tudo que a gente consome? Não, a gente não precisa, então vamos comprar menos coisas. Essa decisão, que é uma decisão que você pode tomar todos os dias da sua vida, porque segundo as estatísticas americanas, o americano sai na rua, ele tem que comprar pelo menos uma coisa todo dia, senão a economia pararia. Imagina se a gente fizer o contrário. A gente pode parar uma economia que está emporcalhando o planeta. Está lá nos supermercados. É só você dizer, isso eu não compro, isso daqui é cheio de pesticida, isso aqui é soja transgênica, não quero, isso aqui vem de garimpo ilegal, não vou comprar esse ouro, não, eu não vou usar, não, isso daqui, essa madeira que está no projeto da minha cozinha, ela vem de desmatamento, não vou comprar. O consumidor é o cara. É a mesma relação com o voto. Olha o poder que a gente tem na mão. E eu vou te dizer uma coisa, você não comprar uma coisa numa atitude claramente política pelo seu meio ambiente, porque ele te atinge, né? Você está no meio do meio ambiente, né? Isso não existe. O meio está lá, eu estou aqui. Não, eu estou no meio do meio. Dá um orgulho, sabia? As pessoas contam para mim, dizem assim, olha, hoje eu não comprei tal coisa. Teve a Black Friday, olha, eu tinha uma lista enorme, não, eu só comprei mesmo aquilo que eu precisava. Pronto. Então, assim, isso é ação. Isso é a florestania em ação, em movimento. Ela não é uma palavra bonita, sabe assim? É como saudade, não é só uma palavra bonita, sabe assim? Ela significa muitas coisas. E a florestania, ela é um conceito de ação, como é a cidadania. Florestania e cidadania, caminhando juntos, estão lá os direitos humanos claramente descritos, e uma coisa está falando da outra. Puxa, isso, o que eu sinto, né? Nós temos uma oportunidade magnífica, que são as ferramentas do nosso tempo, né? Então, aquilo que eu digo, sempre que eu posso me comunicar com a minha mãe de 94 anos pelo FaceTime, eu digo, obrigada, Grambel, porque isso começou num sonho de uma necessidade de comunicação. Vou ter que inventar. É óbvio que antes do Grambel vieram muitos outros. Mas é uma coisa que você diz assim, isso é uma ferramenta do nosso tempo. Então, assim, você criar uma enciclopédia virtual, onde as pessoas têm acesso a elas, quer dizer, o conhecimento não está mais trancado, porque o que acontece? O pensamento é perigosíssimo, né? Do que os políticos morrem de medo? Do pensamento. Por que tantos pensadores caíram e continuam caindo? Como os artistas. Por que a arte, né, é tão perigosa? Por quê? Por que eles têm tanto medo da gente? Então você, ao pegar o conhecimento e abrir o conhecimento, aí ele fica poderoso. Porque todos temos os direitos, né? Todos percebemos, né, a inclusão que isso traz e o repensar também, né? Porque você veja, né, essa oportunidade magnífica, né, de trazer, né, o verbete da florestania. Né? Olha que maravilha! Quer dizer, você está andando no ritmo do seu tempo. Né? Ferramentas foram criadas, como os telefones que têm câmeras, os foguetes e não sei o quê, e palavras novas. Palavras novas. Quer dizer, isso não acabou ainda. O ser humano é um bicho tão inacreditável, né? Ferramenta, né? Incrível, que ele precisa criar palavras, um neologismo. Então, eu acho uma maravilha, porque estamos falando de inclusão, acesso, plataformas. Quer dizer, isso é um antídoto para coisas que você diz assim, isso é um lixo tecnológico. O conhecimento, ele não é um lixo. O conhecimento ele é interessante porque ele não é, vamos dizer assim, linear. Você vai dizer, é para o bem ou para o mal? Tudo pode ser. O cara não criou a bomba atômica. E aí?
Sabe assim, tudo pode ser tudo, a clonagem pode ser tudo, a própria inteligência artificial. Né? Vamos ver, né? Agora, hoje em dia, você pode criar virtualmente um ator, e aí? Direitos de imagem. Quer dizer, a gente está vendo toda uma nova legislação ter que ser pensada em direitos autorais, em direitos. Vamos voltar aos direitos humanos. Vamos lá ler de novo, né? Vamos ler a declaração. Está tudo escrito ali. Por incrível que pareça, está tudo escrito ali. Então, assim, eu acho que é nada mais democrático do que você criar um dicionário global, acessível, digital, porque hoje em dia é como se chega. É óbvio que você pegar um belo livro, né, e tê-lo assim à sua cabeceira, né? Eu tenho um livro de autoajuda, chama-se O Livro do Desassossego. Todos os dias eu abro o livro do Desassossego, independente, parece o livro das horas. Eu abro ele e digo assim, oh, meu Deus do céu, olha só a informação que a pessoa me traz. Essa pessoa das pessoas me traz hoje. Eu marco até a data, porque é como se fosse um oráculo. Eu faço uma pergunta e abro, e digo assim, olha só quem que respondeu, Caeiro hoje respondeu. Eu acho inacreditável, cada um vai escolher o seu, né? Mas eu não abro mão dos livros, nunca. E fico muito feliz de hoje ver lá na última página que aquele livro vem de papel reciclado, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, os livros resistirão. Mas para você chegar no fim do fundo do planeta, isso precisa ter acessibilidade dos satélites. Então, ótimo, que bom que nós chegamos lá. Então, eu só posso ser grata de estar participando de uma coisa de uma iniciativa tão necessária, curativa e inclusiva. Vamos lá sacudir essa moçada, temos muito o que fazer.